Fala galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês alguns padrões de checkmate que com certeza vão aparecer diversas vezes nas partidas de vocês. O conhecimento desses padrões é extremamente importante para que vocês possam replicar nas suas partidas e não deixar passar, por exemplo, mate em um lance. Por isso esse vídeo vai ser todo em formato de exercício, tá bom? Pega aí o teu tabuleirinho e se prepara aí para as 10 posições que eu vou mostrar, tá bom? Eu vou dar a resposta logo a seguir. Uma dica só para mostrar para vocês é que quando é vez das pretas, você vai ver esse 1 seguido de reticências, aqui, 3 pontinhos. E quando for vez das brancas, as brancas que jogam, vai ser só um ponto depois do número do lance, tá bom? Então, por exemplo, nesse primeiro exercício é vez das pretas. Todos os exercícios são mate em um lance, tá bom? Então, diga aí qual a jogada para dar mate de um lance com as pretas. Se você disse torre H4 checkmate, tá de parabéns, viu? Perceba que esse cavalo de E2, ele bloqueia as casas G3 e G1, que o rei poderia fugir, né? E a torre ataca toda a coluna H, dando, portanto, checkmate. Não tem como cobrir o cheque e não tem como ser capturada essa torre de H4. Então, checkmate, que é um tema muito importante, certo? O cavalo, ou então, às vezes, um peão, tirando as casas de fuga do rei e a torre dando o checkmate ou na coluna ou na fileira, certo? É um padrão extremamente importante de você conhecer. E com certeza vai aparecer em diversas partidas. Nesse segundo exemplo, jogam as pretas novamente e dão mate em um lance. Pronto, esse aqui é um clássico mate em que a torre é apoiada pelo cavalo, tá certo? Você vê aqui que o rei também não pode tomar a torre, já que o cavalo defende a torre e a própria peça do rei impede a fuga dele, né? E mesmo se não tivesse essa peça, o cavalo protege também a casa G1. E a torre controla toda a fileira 2 também, então o rei não pode fugir aqui para G2. Sendo, portanto, checkmate. No terceiro exemplo, jogam as brancas, tá bom? E dão mate em um lance. Se você não pegou o tabuleiro, pega, vai lá, por favor. Com certeza você pensar ativamente por si próprio vai fazer toda a diferença para você poder aprender esses padrões, tá bom? Então, aqui é dama H8 mate. Perceba que essa bateria, digamos assim, essa bateria dama-torre é muito temática, se repete muito, porque essa bateria permite que a dama dê o cheque sem que ela possa ser capturada pela peça do rei, já que ela está defendida pela torre, a torre de H1, tá bom? Veja que dama H7 cheque não é checkmate, porque o rei ainda pode fugir para F8, tá bom? Então aqui para você dar mate em um lance tinha que ser dama H8 checkmate, tá bom? Perceba que novamente as próprias peças negras impedem a fuga do rei, né? Se não tivesse essa torre em F7, ele conseguiria fugir para casa, mas como tem, acaba sendo checkmate esse lance. Próximo exemplo. Agora jogam as negras e dão checkmate em um lance. Aqui a resposta certa é bispo A3 checkmate. Perceba que o bispo de casas claras controla toda essa diagonal, impede a fuga do rei. E aí basta esse cheque do bispo de A3 e já é checkmate. Não tem como cobrir o cheque. Esse cavalo não pode pular para B2 para bloquear, né? Não tem outra peça que bloqueie, nem que capture. Então é um mate com dois bispos, né? Um bloqueia a fuga e o outro dá o cheque. Vamos para o próximo exemplo. Jogam as brancas e dão checkmate em um lance. Pausei. Pronto, isso aqui lembra um pouco o mate elementar de duas torres, né? Em que essa torre de G bloqueia a fuga do rei, enquanto a outra ataca na coluna, né? Então a resposta certa é torre H6
checkmate, né? Não tem como bloquear esse cheque com a dama, ela acaba sendo uma peça inútil mesmo você estando com uma dama a mais nessa situação. Tá bom? E não tem como capturar a torre também, então é checkmate. Vamos para o próximo exemplo. Jogam as brancas e dão checkmate. Perceba que nessa situação as pretas acabaram de capturar a sua dama aqui em D1, né? Você perdeu a dama para fazer esse lance. E o lance certo é cavalo D5, checkmate. Aqui é uma jogada muito bonita, né? Porque você dá um mate só com peças menores, né? Não usa torre nem dama para dar o mate. E perceba que o rei não tem escapatória mesmo, né? Quando esse rei ele tem duas casas nesse momento, né? Tem a casa que ele está, essa casa de fuga em F6. Todas as outras casas estão ocupadas. Vou deixar aqui bem bonitinho para você ver. E aí, chega o cavalo em D5 e ataca as outras duas casas que sobraram, né? Então aqui é checkmate. Só para deixar bonitinho aqui para você ver. E obviamente esse cavalo também não pode ser capturado, então checkmate. Aqui no nosso sétimo exemplo, jogam as pretas e dão checkmate em um lance. Muito bem. Dama H2, checkmate. Perceba que esse peão de G3 ele dá suporte à dama, né? Se não tivesse esse peão, não era possível dar esse checkmate porque o rei simplesmente capturaria a dama. Mas nessa situação não é possível, já que a dama está defendida pelo peão. É muito importante o sistema de mate com o peão em G3, tá bom? Em que a dama dá o cheque e também o rei não consegue fugir para F2 porque o peão controla essa casa, né? Então o rei não consegue escapar aqui porque ele estaria em cheque também. Então, dama H2, checkmate. Nosso oitavo exemplo. Jogam as pretas e dão checkmate. Aqui é um exemplo clássico em que as pretas conseguem dar mate com o cavalo, já que o rei branco está preso pelas próprias peças, né? A gente viu isso na aula sobre o movimento do cavalo, inclusive, né? Aqui você dá cheque, o cavalo não pode ser capturado por nenhuma peça, como a gente pode ver, e o rei não pode fugir, porque todas essas três peças bloqueiam a sua fuga, né? Um mate bem bonitinho, né? É bem bonitinho. Então, cavalo F2, checkmate. Importante lembrar esse tema também. Parece muito. O nosso nono exemplo. Jogam as brancas e dão checkmate em um lance. Muito bem. Cavalo F7, checkmate. Aqui é um pouco parecido com o exemplo anterior, mas além do rei estar preso pelas próprias peças, o peão de F6 controla a casa G7, que seria outra casa de fuga do rei. Certo? Também tem esse padrão aqui que também é importante, tá bom? Outro matezinho de cavalinho. Simplesinho, mas bonitinho, né? E o nosso último exemplo. Jogam as brancas e dão checkmate em um lance. Bom, se você disse bispo H6, checkmate, você errou porque o rei pode fugir para H8, tá bom? Aqui o bispo tem que sair, só que controlando a casa H8. Então você pode tanto voltar ele aqui para F6, dando mate direto. Perceba que quem dá o cheque é a torre, que antes estava coberta pelo bispo. Então é um checkmate descoberto, digamos assim. Que você tira o bispo para a torre e dá o cheque. Você também pode tirar ele aqui para E5, também dando mate. Tem duas opções nesse exemplo, né? Porque basta ele voltar, que é a torre que dá o cheque. E esse cheque não pode ser coberto por nenhuma outra peça, né? E o rei não pode fugir para H8, porque o bispo controla toda essa diagonal. Tá bom? Espero que esses 10 exemplos didáticos tenham sido importantes para você poder reconhecer nas suas partidas, certo? Vai ser muito comum mesmo. E poder arrematar suas partidas agora, né? Porque uma dificuldade muito grande às vezes é dar o mate, né? Você consegue controlar, você consegue criar uma posição ganha, mas ali nos finalmente de dar o mate você não consegue reconhecer o padrão, tá bom? Mas agora que você conhece esses padrões principais, tenho certeza que você vai dar muitos checkmates aí. Então é isso aí, galera. Valeu!